Paz e graça, queridos, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vamos com louvor. Se ele nada fez, se ele diz que é rei, que o povo julgue então, eu lavo as minhas mãos. Que importa essa cena, se eu ressuscitarei? Que importa esse dia, se eu sou eterno e rei? A terra reagiu e se vestiu de escuridão, não pude ver no rosto de Jesus tamanha aflição. As dores desse mundo, num só corpo e coração, nem trovas nem Meu Deus. puderam impedir que o Filho do meu Deus ressuscitasse em glória com o poder nas mãos, para que contigo seja Se ele nada fez, se ele diz que é rei, que o povo julgue então, eu lavo as minhas mãos. Que importa essa cena, se eu ressuscitarei? Que importa esse dia, se eu sou eterno e rei? A terra reagiu e se vestiu de escuridão, não pude ver no rosto de Jesus tamanha aflição. As dores desse mundo, num só corpo e coração, nem trovas nem luz puderam impedir que o Filho do meu Deus ressuscitasse em glória com o poder nas mãos, para que Glória a contigo Deus. seja irmão. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Queridos, louvado seja o nome do Senhor. Os tempos do fim, os fins dos tempos, a igreja, ela é sempre vencedora. A igreja que Deus estabeleceu. E Deus disse para Pedro: Pedro, tu és pedra. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós fazemos parte do reino. Todos vocês que aceitaram Jesus, todos vocês que deixaram as práticas mundanas e teve um novo nascimento, você passa a fazer parte do reino de Deus. E se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, ou pelo Espírito de Deus, é chegado sobre vós o reino dos céus. Porque o reino dos céus é tomado à força, e por muita violência, força, vigor,
se adentra nele. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas e a consolar os que choram, a levar um cântico de alegria em vez de pranto, luto e tristeza. Nós estamos chegando ao grande ponto final que vai se acender à volta de Jesus. A igreja, ela está militando há 2000 anos, falando do amor de Deus. Ide por todo mundo, a grande comissão, Marcos 16, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Jesus incumbiu os seus discípulos. E a igreja, ela desenvolveu esse papel muito bem. Interessante que o mundo, a guerra cultural, o Armagedon cultural, onde as pessoas elas querem destruir os dogmas, os paradigmas, os princípios e os valores do reino de Deus. Você tem elementos para nós começarmos. Nós podemos notar sobre os 3 argumentos filosóficos, teóricos, a ortodoxia, né, são uma só doutrina, uma só lei, não desvia para a direita nem para a esquerda. Lâmpadas para meus pés, a tua palavra, e luz para o meu caminho, é a ortodoxia. Quando alguém falar, você é um ortodoxo, não se ofenda. Você defende, você pratica a lei de Cristo. O heterodoxo é o cidadão que tem várias opiniões. Tem uma música de Raul Seixas que diz: eu não sou uma metamorfose ambulante, mas eu tenho opinião sobre tudo. Pois é, mas nos dogmas, nos princípios divinos, você precisa ter uma só fé, é um só espírito, um só amor, é uma só doutrina. Tem a paradoxia, é quando alguém tem um contraponto, um ponto que você apresenta. É como os meios acadêmicos falam, a síntese, a antítese e a tese. Você produz uma tese, depois você pega uma síntese, depois você pega uma antítese e você forma a sua tese. Mas num conceito cristão, é que Deus falou para Josué, medita na palavra em dia e de noite. A palavra de Deus, ela é inalienável. A palavra de Deus, ela é pura, verdadeira. Procura apresentar, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar a Deus como obreiro provado, que não se tem que envergonhar, e manejar bem a palavra da verdade. Então, a Bíblia era um preceito, a Bíblia era um livro dogmático, a Bíblia é um livro ortodoxo, sim, a Bíblia é um livro sem alienação, a Bíblia é o que é. Por exemplo, como eu falo, o dogma, Jesus Cristo é o Senhor, dentre tantos outros relevantes. Mas Jesus Cristo é o Senhor, adotado pela maioria das igrejas protestantes evangélicas e de forma salutar. Muito bem. E isso é bom. E Jesus vai dizer, João 18, versículo 18, ora, estavam ali servos e os criados que tinham feito brasas se aquietavam porque fazia frio, e com ele estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos, da sua doutrina. Jesus respondeu: eu falei abertamente ao mundo e sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se juntam e nada disse em oculto.
para que perguntasse a mim, pergunta aos que ouviram que lhes ensinei, eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tenho dito isto, um dos criados que ali estavam, deu uma bofetada em Jesus, dizendo, assim responde ao sumo sacerdote. Respondeu-lhe Jesus, se falei mal, dá testemunha do mal, e se bem, porque me fazes e me feres. E Aná mandou comitado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali, aquentava-se. Disseram-lhe, pois, não és tu um dos discípulos? Ele negou, disse, não. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele que Pedro cortava a orelha, disse, não te vi eu no horto com ele? E Pedro outra vez, e logo o galo. Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Versículo 14, então, 12. Então a corte e o tribuno, os servos judeus, prenderam a Jesus e conduziram primeiramente a Anás, o sogro de Caifás, que era sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era que tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Pedro, outro discípulo que seguia Jesus, e esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote, e Pedro estava à parte de fora. Só então outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote. Jesus falou, o meu reino não é deste mundo. Quando Jesus falou o reino, é a forma do governo, né? Existe duas formas grega para falar do reino. Jesus está falando que a era desse mundo, o sistema caído, né, desse mundo, não pertencia a ele. Porque Jesus ele veio restaurar a raça humana. Queridos, e aí nós vemos alguns preceitos, como a escola, a Revolução Francesa. A igreja ela começou bem, 2000 anos, né? Tivemos ali os pais da igreja, né? Tertuliano, Agostinho, Tomás de Aquino, Erasmo de Roterdã, Orígenes, homens que foram inspirados por Deus, grandes homens de Deus. E até então o mundo estava sendo apregoado com a palavra de Deus de uma forma fantástica. É claro que o mal sempre existiu e até a volta de Jesus o mal vai existir, porque o mal vai ser completamente extinto depois que Jesus ele vier e arrebatar a sua igreja. Depois nós vamos falar sobre escatologia, sobre um olhar sucinto, divino e brilhante. Então, algumas coisas aconteceram no meio do caminho, como a Revolução Francesa, a separação da Igreja e Estado, que defendia a independência americana, né? E também com essa Revolução Francesa, alguns pontos salutares, sim, mas muitos pontos impertinentes, até mesmo contra o reino de Deus. Como a abolição da família, o humanismo, a libertação do homem da igreja. E aí veio o que? Jean-Jacques Rousseau, de 1712 a 1778, com o seu contrato social, onde, em tese, defendia que o homem não precisa de Deus, né? Aí veio aquelas filosofias, por isso que Jesus fala, os gregos pedem sinais, os judeus pedem sinais, e os gregos pedem sabedoria, mas o prego Cristo crucificado, loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Muito bem, aperte o seu cinto. Veja bem, quando Jesus falou isso, Jesus falou para toda uma vida, toda uma era. Por quê? Os gregos pedem os gregos pedem sabedoria. Então, vem muitos sábios com a filosofia deste mundo, que nós falamos sobre os intelectuais, homens brilhantes,
num sentido intelectual, mas que não se dá a conhecer o poder de Deus, como Nicodemos, um homem da mente cartesiana. Cartesiana significa dizer que é uma mente colocada em um quadrado que não entende os mistérios de Deus. E aí vem alguns filósofos, eu gosto de filosofia, por isso que quando você for olhar um filósofo, olhe ele com cuidado, olhe ele com carinho, olhe ele com o olhar clínico das suas frases, porque a sua frase não pode significar algo que esteja de contexto com a palavra de Deus. Agora, por exemplo, Jean-Paul Sartre tem várias frases maravilhosas, mas nem tudo que Jean-Paul Sartre falou se aplica no contexto evangélico. Né? Mahatma Gandhi tem várias frases maravilhosas, mas nem tudo que Mahatma Gandhi falou se aplica no contexto evangélico. Friedrich Nietzsche tem várias frases brilhantes, mas nem todas as frases brilhantes que Friedrich Nietzsche falou se aplica no contexto evangélico. Isso é uma regra hermenêutica. Muito bem. Então veio o que há alguns direitos, né, inerentes trabalhistas da Revolução Francesa, a independência americana, né, dentre outras coisas nobres, eles colocaram que a abolição da família, o humanismo, a libertação do homem, da igreja. Então, de uma causa nobre, eles começaram a colocar alguns preceitos contra a igreja. Porque o direito do órfão, a justiça, é um ponto central, queridos. Não pertence nem a A nem a B. É um ponto que é do bom senso humano, né, de proteger, de acalentar as pessoas, sobretudo, menos favorecidas, as pessoas que passam por necessidade. Mas alguns conceitos em relação a isso veio com Jean-Jacques Rousseau. E o Rousseau, ele fez o contrato social, aliado ali com Hegel, onde os valores estavam centrados no humanismo, o homem como centro de todas as coisas, o homem como Deus, o homem que precisa libertar-se de um Deus tirano. Aí daí vem a ideia que se reproduzem a todo tempo, como Deus no delírio, de Stephen Hawking. Hoje, um cientista hoje, né, vem Friedrich Nietzsche, conhecido como o homem que matou Deus, entre aspas, nas academias, e outros sujeitos que vai falar sobre humanismo, e a Bíblia é a nossa regra de fé. A Bíblia é a nossa regra de fé. Por que a nossa preocupação em falar isso? Porque examine tudo e retenha que é o bem. Você pode ver, estudar quem quer que seja, Platão, Aristóteles, né? Mas a regra de fé é a Bíblia. A regra de fé é a Bíblia. Eu me lembro que nós estávamos no meio de oração, antes de entrar no seminário, e Deus levantou um vaso, e o vaso falou para mim, olha, antes de entrar no seminário, ali tem pessoas que vão lançar a semente que não é a palavra de Deus. Né? No seminário, que dirás em faculdade, universidade. Porque as pessoas, elas vêm falar, eu vou falar sobre isso depois, né? Sobre a teologia da libertação, teologia crítica, onde o homem é o centro de tudo, e o homem não pode ser o centro de tudo. Quem tem que ser o centro de tudo é Deus. Nós vivemos como adorador de Deus. O homem, ele tem que ser adorador de Deus. Aí vem o conceito de Yonahari, o homem, Deus. Aí depois vem Jean-Jacques Derrida, a verdade que eu sinto é o existencialismo. Não existe verdade. Para ele não existe verdade. A verdade é a que eu sinto. E aí depois veio alguns
teóricos, né? Criado na escola de Frankfurt, a escola de Frankfurt, com Horkheimer, Theodor Adorno, Jürgen Habermas, Marcuse, Erich Fromm, Lukács, Simone de Beauvoir, né, que foi amante de Jean-Paul Sartre. E o que eles colocaram? O humanismo como o centro das coisas. O homem precisa se adorar. Em outras palavras, o homem não precisa de Deus. O homem não precisa seguir a Deus. Meu corpo, as minhas regras, as minhas decisões. O homem não precisa se prostrar diante de Deus. Muito bem, isso é um conceito totalmente errado, né? Aí eles começaram a entrar até mesmo nas academias. Ou seja, é natural, é evidente que nas faculdades e nas universidades eles tivessem apoio, mas começaram a entrar nos seminários. A verdade é subjetiva, não existe verdade. A verdade é aquilo que eu sinto. Daí vem o narcisismo, o hedonismo, algo que nós falamos aqui. Aí na academia, duas figuras que apresentam esse conceito como Rodolph Bultmann. A verdade não existe, é aquilo que eu sinto. Ora, se eu me sinto bem pecando, eu devo estar pecando na cabeça dele. E pasme, Rodolph Bultmann é um teólogo admirado ainda por muitos. Veio Paul Tillich. A Bíblia é um livro de carochinhas. E é outro teólogo que é muito citado no seminário. São teólogos que defendem essa ideia do humanismo, do homem como centro do mundo, ou a terra como centro do mundo, como Gaia. Mas perceba, eles querem e tiravam Deus dos seus preceitos, dos seus conceitos, buscar ao Senhor sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, buscar o Senhor quando se pode achar, invocar quando está perto. Então todos esses conceitos vão de encontro com a palavra de Deus. Todos esses conceitos vão de encontro com aquilo que Deus colocou. Agora, claro e evidente que examina-se tudo e retém que é o bem. Sujeito como Freud, Jung, Nietzsche, Jean-Paul Sartre tiveram mentes brilhantes. Claro que alguns aspectos no campo científico, alguma contribuição esses homens deixaram para a humanidade. Agora, preste bem atenção, no campo espiritual, não. No campo da fé, não. No campo da espiritualidade, não. Da eclesia, não. Dos dogmas da fé, não. Não, pastor, mas Friedrich Nietzsche, que mente brilhante. Sim, verdade. Mas vai de conta com a palavra de Deus? Peraí, pastor, Jean-Paul Sartre. Um intelectual, um homem de uma mente brilhante, verdade, conheço, mas vai de encontro com a palavra de Deus, a não ser que eles tivessem um encontro como houve Nicodemos. Nicodemos, ele teve aquele encontro com Jesus e deixou tudo para seguir o mestre. Algumas figuras de mente brilhante também eram servos de Cristo. Alguns dizem que o Isaac Newton era obreiro, era um obreiro de excelência na sua congregação. Isaac Newton, ele escreveu, além dos tratados científicos conhecidos no mundo todo, com certeza deve estar entre os 4 maiores cientistas de todos os tempos. Isaac Newton tinha sua mente submetida à palavra de Deus. Agora perceba, Isaac Newton escreveu sobre escatologia. Isaac Newton escreveu sobre várias teorias bíblicas de forma brilhante, né?
Porque a mente, ela precisa estar submetida à palavra de Deus. Renovei com a vossa mente, o espírito da vossa mente. E nós temos a mente de Cristo. Claro que são, como eu falo, os homens, né? E tudo aquilo que vai de encontro com a palavra de Deus, a peneira é a Bíblia. Se vai de encontro com a palavra de Deus, se ficou, te dou um conselho. Não absorva. Não creia. E digo mais, repugne. Tudo aquilo que vai de encontro com a palavra de Deus, não dê ouvido. Eu vi uma frase dizendo que onde a palavra de Deus não tem voz, eu não dou ouvido. E nós devemos estar atentos, com os olhos abertos, deixando as nossas paixões e, sobretudo, colocar Deus a Deus sobre todas as coisas. Deus tem que ser o princípio, o meio, o fim, o início de tudo e o final de tudo. Então, examine tudo e retenha o que é bom. Tudo, seja lá de quem for, que vier de encontro com a palavra de Deus, o prisma é a Bíblia. Passou pelo prisma da Bíblia, glória a Deus, aleluia. Não passou, refute. É como ouvir alguém um dia falando, você não precisa, você tem que ser mais do que contra o racismo, contra o aborto, contra o mal. Você tem que ser anti essas coisas, né? Uma coisa é contra, outra coisa é anti. Ou seja, tem gente que pode ser contra, mas se posicionar de uma forma neutra. Mas quando você é anti, você já declara que você não gosta daquela coisa e combate. Não basta apenas declarar, você tem que combater, você tem que falar. Igual evangelho, não existe evangelho 007. Né? O cara que é evangélico, mas ninguém sabe que ele é evangélico. O cara, ele é evangélico, mas ele se esquiva a tudo para dizer, né, para as pessoas não saberem que ele é evangélico. Né? Então, é assim, você tem que defender a sua fé. Né? A Bíblia fala sobre a sã doutrina, e é algo que é preocupante, e algo que nós devemos estar olhando. E seja lá quem for, né, se o conceito do bem tem que ser louvável. Ah, pastor, foi Paulo Freire. Seja lá quem for. Ah, pastor, foi Jean-Jacques Derrida, Jean-Jacques Rousseau. Seja lá quem for. A Bíblia tem que estar em primeiro lugar. A Bíblia não é o ideal, a Bíblia não é uma filosofia, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o princípio ao qual nós devemos estar seguindo. A Bíblia é o princípio que nós devemos seguir. Nós não somos daqueles que se retira para a perdição, disse o apóstolo Paulo, mas aquele que crê para a justiça de Deus. Então, nós devemos colocar a Bíblia como nosso fundamento maior. É a regra de fé, a sã doutrina, a ortodoxia. Quem tem espírito, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, nós nos deparamos com figuras, já entram nos seminários, dentre tantos outros, aqui são uns dos expoentes, Rodolfo Bultmann, Paul Tillich. Paul Tillich vai dizer, a Bíblia é um livro de carochinhas, eu não acredito na Bíblia. Pois é. Aí você vai ver figuras como Kant, a religião serve para a ética, uma norma de boa conduta, nada mais, nada menos. Ah, afinal de contas, aquilo que aconteceu na Bíblia, os milagres de Jesus não aconteceram? Ah, afinal de contas, que Moisés não abriu o mar vermelho? É o pensamento dos filósofos.
Kant vai dizer, Deus não se pode conhecer, Deus está longe. É a teologia de Kant, Schopenhauer, Kierkegaard. Eu fiz um seminário, eu fiz uma apresentação de Kierkegaard sobre seminário. E a base desses camaradas é o quê? É o existencialismo. Você tem um dono, nós temos uma lei. Todo o fabricante, ele dá o manual de uso. O manual do uso do cliente é a Bíblia. E hoje, queridos, nós estamos vivendo essa evolução ou revolução no campo das ideias. Como eu já falei aqui, hoje para o camarada ele ganhar um Oscar, não basta apenas, e se ele for evangélico, ele está dotado a perder o seu prêmio, mesmo que ele faça um trabalho melhor do que os seus colegas, eles vão dar uma desculpa e vão dar um prêmio a outros atores, né? Ou seja, é a agenda global, o humanismo, o narcisismo, o hedonismo, tudo aquilo que vai de conta com a palavra de Deus. Aqui não significa ser A, B ou C, significa a palavra de Deus. Aqui não envolve partido político, A, B ou C, aqui é a palavra de Deus, é o princípio da palavra de Deus. Os sábios entendem, os sábios compreendem. E você vai ver hoje em dia, alguns filmes que vai de encontro com a palavra de Deus são que ganham Oscar, né? Até algumas músicas, filmes como A Fórmula da Água, alguns livros que colocam o homem como centro, como o mito do anti-herói. Antigamente, nós da nossa geração, nós gostávamos de Rambo, com Sylvester Stallone, era Rock, Balboa, 1, 2, 3, fizeram 1001 filme de rock, e amava aquele filme de rock. Me lembro até hoje, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, né, onde o ator principal ele vencia os inimigos e ficava com uma mocinha. Ele lutava contra todo o mal e ficava com a mocinha. Sylvester Stallone, Van Damme, todos os filmes de Hollywood, né, principalmente do gênero de ação, né, na sua grande maioria, na grande bilheteria, o sucesso era esses filmes, né? O Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone, Wesley Snipes, dentre tantos outros relevantes. Mas o que acontece? Hoje é o mito do anti-herói, né? O mito do anti-herói, você vai ver, por exemplo, alguns filmes que as pessoas celebram o mito do anti-herói, o plano perfeito, com Denzel Washington, ator que eu gosto muito, mas o que celebra é o mito do anti-herói. Você vai ver aquele seriado, claro que quando você assiste, você está ali, tem que estar vigiando as suas sinapses neurais, para que aquilo não venha influenciar. Eu não condeno, pelo contrário, acho que é bom você fazer até uma boa leitura. A La Casa de Papel, e dentre tantos outros. Então, os filmes que vão ganhar o Oscar são aqueles filmes que isso daí são de menos, isso daí são um mito do anti-herói, mas o filme que ele assiste à agenda global, né? Então, os filmes que colocam o homem como centro das coisas. Hoje estava vendo alguém colocando na rede social que tem 1001 opção de gênero para o cidadão, né? Enquanto Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Homem e mulher
É Gênesis capítulo 2, versículo 15, e isso não pode ser mudado em hipótese, em forma nenhuma. E se você está com sua mente deturpada pelo sistema do mundo, cuidado, você está correndo muito perigo na sua fé. Isso é normal, pastor? Não é normal. O normal é o que a Bíblia diz, o que a Bíblia professa, o que a Bíblia ela estima. Rousseau, em seu tratado, ele fala o seguinte, que vou falar algo, né? A única maneira de nós tomarmos o poder e estabelecer uma nova filosofia é destruindo a família. E até os mais conservadores foram contra a filosofia de Rousseau. Ele falou e alertou, e não se pasmem os mais contundentes, fiéis, seguidores de nossa filosofia, porque isso impactou até a mim mesmo. Mas ele deve ter citado ou estado na mesma consciência de Maquiavel: os fins justificam os meios. Por isso que muitos pais da igreja se levantaram, como Calvino, para estabelecer o reino de Deus, né, para falar sobre o reino de Deus, como Martinho Lutero, como John Hus, como John Knox, na época da Idade das Trevas. O que foi a Idade das Trevas? Por que eles falam que foi a Idade das Trevas? A Idade das Trevas, nada mais, nada menos, foi aonde as famílias iam para a igreja, as famílias elas tinham uma vida temente a Deus, né? Onde as famílias tiveram o conceito de Deus, onde os reis, né, buscavam a Deus, os reis tinham conselheiros de Deus, nada que fosse perfeito, mas o mundo era um mundo excelente, né? E porque Deus falava, e Deus se revelava: buscar-me e me achareis, como buscar de todo o coração, né? Se você buscar, achegai-vos a mim, achegarei a vós outros. Achegai-vos a mim e eu achegarei a vós outros. É uma regra de fé, é uma regra divina, é uma regra para todo mundo. E, geralmente, essas filosofias da Revolução Francesa, o Iluminismo, até o Renascimento, veio com a proposta de deixar Deus de lado, de tirar Deus do centro. Claro que alguns pontos desses movimentos foram relevantes, mas no sentido espiritual, não. É por isso que a Bíblia fala: examine tudo e retenha que é o bem. Por isso que o cristão ele precisa ter a mente de Cristo. Ele precisa ter uma mente renovada pela palavra de Deus. Se não cristão, ele vai ficar pensando: não, mas Jean-Paul Sartre, um homem fora de sério, Friedrich Nietzsche, um homem fora de sério, né? Mas a mente do homem não quer dizer... muitos homens de mente brilhantes foram contra Deus. Hoje, os maiores ateus são as mentes mais brilhantes que tem. Mas isso não significa dizer que Deus aprova e está de acordo com Deus. Pelo contrário, é uma reprovação a Deus. Daí você vai ver muitos, como eu falei aqui, muitos pastores, hoje em dia, eles indignados com alguma coisa, né? Como a internet dá voz a sábios e a tolos, é algo democrático, muitos sábios, entre aspas, pastores, cheios de PhDs, hoje vai na internet colocar o canal porque ele é ateu. Eu digo, um tolo é mais sábio do que esses elementos? Não tiveram novo nascimento? E a maioria deles citam esses homens, né?
Porque começa assim, um pouco de fermento leveda toda a massa. Né? É aquilo que Eva disse, Satanás disse a Eva, não é assim. Peraí, ainda, Deus não disse isso. Ele disse isso, Deus não disse isso. Então, o que ocorre hoje em dia no meio dessa revolução? A revolução que nós estamos vivendo é uma revolução na mente, uma revolução intelectual. Quando você liga a TV, você está sendo ministrado. Quando você liga certos tipos de televisão, na maioria global, você está sendo ministrado pelos conceitos que ali está estabelecido. E se você não vigiar, você vai adotar aqueles conceitos, aqueles preceitos na sua vida de forma normal. E acredite, Deus não se agrada. E são preceitos contra a palavra de Deus. Muito bem. Aí você vai ver a escola de Frankfurt em 1924. Vem a escola de Frankfurt, a escola de Frankfurt, em 1924, fundada por Felix Weill. A escola de Frankfurt, fundada por Frank Weill, Felix Weill, aonde foram os teólogos mais para cá, né? Alguns deles ainda atuantes, filósofos, que emprestam sua mente para contradizer a palavra de Deus, para analisar na igreja a teoria da libertação, né? Onde o humanismo tem que ser difundido, a teologia da libertação. Cuidado com essa teologia, né? Os fins não justificam os meios, na palavra de Deus não. E na rede dos intelectuais, a teoria crítica, teologia da libertação. Eu vi uma vez uma cena no seminário, onde pela primeira vez eu vi essa teologia. Eu falei, meu Deus, isso é do diabo. Onde as pessoas se assumem aquilo que você é, aí você vai ver igreja dos gays, igreja onde tudo que é contra a palavra de Deus é disseminada, né? A promiscuidade, homens pode ter, se a sua igreja não me quer, eu com 4, 5 mulheres, vou para a igreja onde tem a teologia da libertação. Coloca um ponto aqui, 2 pontos aqui, para camuflar, mas a princípio, no final, são conceitos, preceitos contra a palavra de Deus, e você não pode estar nesse conceito. Você é a luz do mundo, você é sal da terra. Você é a luz que brilha. Se a luz que brilha em você é a luz de Cristo, você vai raiar. Eu gosto de algumas figuras, quando elas defendem o reino de Deus de uma forma autêntica, de uma forma salutar. Esse dia eu estava vendo uma pastora, a filha de Saracheva, e ela falando com intensidade do amor de Deus, da graça de Deus, no meio de pessoas influentes e afluentes no mundo secular, e falando de pontos que para outros, e ela defendendo com graça, com favor, e eu aqui vibrando, eu glória a Deus pela vida desta mulher de Deus, falando sobre a questão da pureza, da santidade, de você se guardar para Deus, de você ser um homem ou mulher cheio do Espírito Santo. Porque as pessoas do mundo, elas não têm vergonha de estar na lama, no chiqueiro, no pecado. E não é nós, não é você, não é eu, que vamos ter vergonha de estar diante de Deus, defendendo, falando da sua palavra. E o nome do Senhor
ser glorificado. Então, queridos, fique com a palavra de Deus. Melhor servir a Deus do que servir ao homem. Melhor agradar a Deus do que agradar ao homem. Fique com aquilo que Deus colocou para você fazer. Fique com aquilo que Deus colocou. Né? Ouça a voz de Deus. Não seja como Paulo no início do seu ministério. Paulo, por que me persegues? Duro para ti recalcitar contra os meus aguilhões. Então, que você tenha essa clareza na sua vida. Que você tenha essa questão da clareza de Deus na sua vida. Que o Espírito Santo venha colocar você e você venha exalar a boca funda de Cristo. Meu Deus, como eu preciso do teu olhar. Que você venha Deus, como eu preciso pedir ao Espírito Santo nos de teus Deus braços descansar. Te que buscar molde pela o seu manhã, caráter, te rendendo meu louvor. molde seu espírito, E no fim de mais que você fique com a palavra de Deus, te adorar, ó meu Senhor, nas noites frias. que você não fique com as palavras, que você fique com a palavra de Deus, não as palavras soltas, escondidas com a palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Que você venha ser um homem e uma mulher da sua faculdade, da sua empresa, da sua igreja, da sua rua, no seu trabalho. As pessoas apontam. Vai ali um homem de Deus. Vai ali uma mulher de Deus. Não estou dizendo que você vai ser perfeito, anjo, querubim, mas você vai ser segundo o propósito de Deus. Uma luz. A luz brilhe em vós, para que os homens glorifiquem a Deus. Nós somos uma oferta no altar de Deus. Algumas pessoas podem falar: pastor, vamos chamar de ortodoxo, pastor. Vamos chamar de retrógrado, arcaico. Mas deixa eu te dizer uma coisa. É melhor me chamar de arcaico, ortodoxo, ultrapassado, e você entrar nas mansões celestiais, do que você receber todos esses elogios mundanos que destrói o seu corpo, a sua alma, também o seu coração. Meu Deus. Adore ao Senhor. Jesus tem que ser o centro das nossas vidas.
Jesus tem que ser o centro do homem. Jesus tem que ser o centro das nossas conversas, dos nossos pensamentos. Não há B, C ou D. Homem nenhum, mas Jesus, o principal de todos os fundamentos, argumentos. Meu Deus. Entregue a Deus. Ah, pastor, eu pensava de forma errada. Pense diferente agora. Pense da forma certa. Sacrifique esse pensamento que leva você longe da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele te usa. O Espírito Santo não pertence a mim. Pertence a todos nós. E ele está em mim e está em todos nós. A verdade é a palavra de Deus. Jesus falou, eu sou a verdade. Os filósofos batem a cabeça até hoje e você tem a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Ande com a palavra de Deus. Venho a te sacrificar. Ande com a palavra de Deus. Você precisa andar nos preceitos de Deus. Você precisa andar com aquilo que Deus colocou para você andar. Você precisa andar com aquilo que Deus colocou para você fazer. O propósito de Deus, agrade a Deus. Agrade a presença de Deus, atraia a presença de Deus. Agrade aquilo que traz o favor de Deus. Aquilo que Deus ele tem para você. Que você venha ser um altar nas mãos de Deus. Que você venha ser um homem cheio do amor de Deus. Que você venha pedir a Deus para te ensinar a te adorá-lo. Que você venha pedir a Deus para que Deus venha falar ao seu coração. Que você venha pedir a Deus para que Deus ele venha ser o Senhor da sua vida. Que você venha pedir ao Espírito Santo de Deus que ele venha cuidar de você. Porque o reino de Deus não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo, jamais me encontrareis de outro jeito, porque o bem maior na vida é o amor. Assim mesmo dei a minha vida na cruz e foi por amor, por morrer por ti, suportei a coroa de espinho para ser teu salvador. Então Deus ele vai mudar a tua sorte. Deus vai mudar a tua sorte. Deus vai mudar os seus preceitos.
Deus vai mudar aquilo que você tanto muda, quer mudança, mas não tem força para mudar. Eu gostaria que você fizesse uma oração comigo, enquanto o Espírito Santo está ministrando no seu coração. Fale comigo: Senhor, rejeito toda a filosofia mundana. Que posso, Senhor, dar em troca? Senhor, eu rejeito tudo aquilo que vem de encontro com a tua palavra, de forma consciente, de forma inconsciente. De uma flor, pelas vezes que Declare que você quer viver aquilo que a palavra de Deus, como seu norte, eu esqueci de dizer os dogmas. obrigado, Senhor. Que posso, Que você quer viver o melhor de Deus. da graça infinita que sustenta, consola o que chora nas horas aflitas, pela luz que brilhou neste mundo Que a luz de Deus brilhe em você. no caminho, Aleluia. a fonte da paz, nosso rei, da coroa de espinhos. Que posso, Senhor, dar em troca Amém, da minha alma perdida, os Aleluia. pregos à cruz, as tuas feridas, tua mão estendida a me abençoar. É impossível, como poderei pagar? Tu mereces Amém, Jesus. Que seja feita a tua vontade, Pai. Que possamos, Senhor Deus amado, fazer a tua vontade, Pai. Que possamos ser discípulos, Senhor Deus, amados por ti, Senhor. Possamos ter prazer na tua lei e na tua lei, ter prazer de dia de noite. tem poder pra me salvar. Meu Deus. E declaro que sua vida a partir de hoje vai ser diferente. O Espírito Santo de Deus vai te usar de uma forma tremenda. Você vai ter uma unção, um favor de Deus, uma graça de Deus na sua casa, na sua família, depois no seu trabalho, depois na escola, na faculdade. Você vai começar a falar do amor de Deus. Você vai ter uma unção de Deus. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: você está diferente. Você é uma nova criatura. Você agora está mudado. Você agora está sendo um canal de bênção, fluindo de uma forma maior. Eu declaro e profetizo isso na sua vida. Profetizo que você vai ser um meio pelo qual pessoas vão se chegar a Cristo Jesus. Pessoas vão aceitar Jesus. Pessoas vão conhecer o belo, perfeito amor de Deus. Você vai ser um arauto de Deus para libertar as pessoas das vãs filosofias. Meu Deus. Só teu sangue, ó meu Jesus, tem poder pra me salvar. Aleluia. Tem poder pra me Amém. Tem poder pra me salvar. Tem poder pra me salvar. Sim, meu Deus. Aleluia. Tem poder pra me salvar. Se
Deus não puder fazer nada por você, ninguém mais poderá fazer. Por isso, entregue a sua vida a Ele. Mesmo você sendo cristão, entregue a cada dia. Tenha um novo nascimento a cada dia. Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E até mais.